Olá, telespectadores do canal 20, TV Cidade de Joinville, programa Ecologia em Ação. Vocês estão comigo, Gert Roland Fischer, engenheiro agrônomo, falando um pouco sobre as aves silvestres que ocorrem na região de Joinville, na Mata Atlântica. A zona rural hoje em dia ficou muito pequena para os animais silvestres, muita soja, muito milho, muito algodão, muito loteamento, zona rural se transformou em cidade e os pássaros acabaram tendo um espaço muito pequeno e acabaram vindo para a cidade, onde muitos deles se acostumaram e estão alojados. Então vamos falar um pouco desses pássaros aqui. Já viram? Vou mostrar para vocês cenas que eu gravei na minha residência aqui na floresta, onde tem muito corredor de fauna. Ainda existe muito verde, foi poupado muito verde, o planejamento da cidade está protegendo esse verde da Mata Atlântica, e verde é vida, verde é qualidade de vida, verde é felicidade e saúde. Sabe disso, né? Saúde principalmente, ainda mais nessa época que você está preso em casa, você passou dos 60 já, né? E você não pode sair, é proibido sair, não pode tomar vinho nas adegas. É isso, né? Mas vamos conversar sobre esses maravilhosos animais que são os pássaros de maior porte. Então vamos falar um pouco sobre os alevinos e os peixes. Eles também são da Mata Atlântica, alguns são exóticos. E os alevinos, eles são formas iniciais dos batráquios, dos sapos, das pererecas, das rãs. Então, eu tenho tanques aqui em casa onde eu faço o armazenamento da água, e esses tanques são abastecidos com água da chuva, sempre água limpa. E existe assim um manejo dessa água, você já logicamente tem que fazer esse manejo, porque às vezes você tem uma concentração muito grande de peixes, como no meu caso aqui, eu tenho 1 metro cúbico de água, onde eu tenho 19 tilápias de um tamanho bem significativo, como vocês poderão ver aqui nas imagens que eu estou passando para vocês. São tilápias que trouxe de alguns amigos, elas são muito resistentes às águas poluídas, às águas com baixo nível de oxigênio, e elas assim resistem e é uma excelente iguaria na mesa. A tilápia hoje é um prato especial, caro, a tilápia é muito cara, a tilápia, filé de tilápia não tem espinho, é um sabor inigualável, de peixe de primeira linha. Então, os criadores estão certos, estão criando a tilápia corretamente, há uma boa fartura, há muitos criadores em Joinville que também começam a ter problemas ambientais pelos dejetos que as tilápias e os outros peixes liberam dentro dos tanques. Mas isso aí existe remediação, eu já falei no programa aqui, mas vamos no futuro falar novamente sobre este tema da remediação de tanques de peixes, de criação de peixes. Então as tilápias aqui, elas se multiplicam todos os anos. A última safra foram 300 tilápias que já estão com tamanho regular, com 5, 6 centímetros, e estão convivendo com as tilápias maiores. Além disso, eu tenho um tanque, é uma caixa d'água de 250 litros, onde eu também crio esses pequenos peixes nativos de valetas, de águas limpas em córregos na região da Mata Atlântica. Não tenho o nome deles, não sei o nome deles. Alguns chamam de barrigudinho, mas não são, são elegantes os peixes. E eles têm a principal função de sanear águas paradas das larvas de mosquitos, principalmente do mosquito Aedes aegypti. Então, eu tenho oferecido gratuitamente para muitas pessoas que vêm aqui buscar esses pequenos alevinos, e esses alevinos então são levados para tanques onde estão sendo criados tanques de reserva de água, cisternas, onde esses alevinos fazem o serviço de se alimentar com as larvas e pupas dos Aedes aegypti e de outros insetos que se multiplicam nas águas.
Então tá aí, muito interessante isso aí. Eu acho que é uma boa diversão, é um bom hobby. Se você tem uma residência com um jardim maior, com área florestal, com mata, com bosque nativo, com plantas silvestres, e você também pode criar assim esses peixes num tanque artificial, numa piscina que você abandonou, aí você instala equipamentos para limpar a água, tira o cloro totalmente, substitui o cloro por água da chuva, e aí você faz o tratamento desta água de uma forma tal que os peixes acabam se acostumando bem, se multiplicando, crescendo, e você tem mais uma opção de alimento para a tua mesa sem venenos e sem tóxicos, que hoje muitos rios no Brasil estão com grande contaminação de tóxicos. Não só agrotóxicos, mas também como tóxicos industriais, como pigmentos de tinturarias e cianetos, metais pesados que são largados irresponsavelmente, criminosamente nos nossos rios brasileiros. E também em Santa Catarina, como já houve uma época bastante intensa aqui na região de Joinville. Essa área, essa fase acabou, os rios estão mais limpos, o rio Cachoeira já esteve mais limpo, já teve muito peixe, já foi pescado muito peixe no rio Cachoeira. Infelizmente, as autoridades nossas não zelaram pela perpetuação dessa qualidade que os joinvilenses conseguiram refazer, reconquistar, tirando assim o rio de uma situação lamentável, de mau cheiro, de mau aspecto, transformando-se num rio quase que limpo, num rio que tinha muito peixe, muitos pássaros silvestres, muito biguá, muitas garças, muitos biguás, enfim, é um papel que o cidadão tem que fazer e tem que ter o apoio do prefeito e dos vereadores, porque num rio como o Cachoeira, que se recuperou, que tinha tanto peixe, ele trouxe toda a vida silvestre, da fauna silvestre e a outra fauna animal silvestre das margens, nos seus corredores, para trazer a felicidade novamente para os joinvilenses que gostam do rio Cachoeira, que amam o rio Cachoeira e que lutam pela preservação das matas ciliares e pelos corredores de fauna. Divirtam-se, tenham o prazer de apreciar a natureza nesses tempos tão tristes de pandemia, de peste chinesa transgênica. É isso aí, é transgênico mesmo. Veio para pegar pesado. Mas nós vamos sair dessa aí. Vamos agora para um outro tema aí, que são os alevinos de rãs e de batráquias. Eu tenho assim tanques diversos aqui, como já falei, e num desses tanques eu crio a rã martelo. E a rã martelo, ela realmente é um animal silvestre que chega a partir de outubro, se instala nos tanques, ele passa o inverno em estado de dormência, se instala nos teus tanques e começa a bater o martelo. A partir do escurecimento do dia, 6, 7, 8 horas da noite, eles estão batendo até meia-noite, e esse bater de martelo significa que está chamando uma fêmea para cruzar. Então essa é o chamamento dos pares para se acasalarem e fazerem as posturas de ovos nas águas paradas, e boas, e limpas. Então, aí as imagens para vocês, o acasalamento, a forma como vivem esses animais, como eles se alimentam dentro da água, gostam de carne, principalmente carne, mas também se alimentam de verduras, de arroz, de polenta, de macarrão, gostam muito. Então eles crescem com essa alimentação, além dos líquens e musos que a água tem, e a matéria orgânica, que eles também se alimentam muito. São aliminos pretos e muito numerosos. Também são uma iguaria para os bentivis. Aqui nos meus tanques, que são meio rasos, eles sofrem muito o ataque dos bentivis, que se alimentam então desses alevíneos da rã martelo. Aí para vocês a imagem da rã martelo e dos outros alevinos de batráquios. Vou passar para um outro tema agora, que são
os nossos pássaros maiores, os jacus. Eu convivo aí com os jacus na minha casa, aqui na Rua Diamantina, no Floresta. Como eu estou cercado de fragmentos de Mata Atlântica, eu tenho muita visitação de pássaros silvestres. E é importante que você saiba como se relacionar com esses pássaros quando eles chegam no teu espaço. Quando eles chegam no teu quintal, você tem cachorro, você tem gato, você tem que cuidar muito com a proteção desses animais. Tem que cuidar. Você tem que mantê-los na corrente, eventualmente, ou então mantê-los presos em locais fechados, cercados, onde os animais maiores, os araquãs e os jacus, não chegam próximo. Eles são muito mansos. Foram criados por muitas famílias, muitas pessoas aqui no município de Joinville, dentro da zona urbana. Tem residência no norte da cidade de Joinville, na parte norte, onde se criam anualmente ninhadas bem fortalecidas, 4, 5 filhotes. Então os filhotes no começo não voam, ficam à mercê de gatos e de cachorros, e de pessoas, e de crianças que não têm a noção da responsabilidade para com esses animais selvagens. Então você tem que se policiar, você tem que ler um pouco, acesse as páginas de animais silvestres, de comportamento humano com a fauna silvestre, para que você proteja essa fauna que está ficando muito mansa. Então, quando você vai mais para os bairros, onde há uma população que veio de fora do estado de Santa Catarina, de regiões assim menos respeitosas para com a natureza, essas pessoas vão e matam jacu, matam araquã, e infelizmente capturam tudo que é bicho que se mexe, que voa. Mas é uma minoria que ainda existe no município de Joinville, principalmente nas periferias. Periferias onde o amor à natureza ainda não chegou. Chegou somente a palavra sobrevivência. Sobreviver nos mangues invadidos. Esse é o que está na cabeça dessa gente. O resto não interessa. Caranguejo não interessa mais, peixe não interessa mais, animais silvestres não interessam mais. É aquele chãozinho invadido lá dentro dos mangues para morar e fazer uma casa. De graça. Receber tudo de graça. Mas é um outro problema. Vamos passando aí as nossas imagens sobre os jacus, que são muito mansos. Eles chegam a entrar nas casas, nas cozinhas, nas dependências com janelas abertas. Tem moradores em Joinville, amigos meus e conhecidas minhas, que moram no 7º, 8º, 9º andar de prédios, na zona central de Joinville, onde colocam alimento e os araquãs voam até lá em cima para se alimentar e conviver com essas pessoas, muitas delas solitárias, muitas pessoas idosas que têm assim a felicidade de observar, sem molestar, sem judiar, sem maltratar esses animais que estão tão próximos tão próximos hoje em dia dos nossos familiares e dos nossos filhos e dos netos. Então temos que ensiná-los também a respeitar a fauna silvestre que ocorre hoje e está aumentando se nós formos educados, se nós formos comportados, estudados, nós logicamente continuaremos mantendo esse bom convívio sempre melhor com a melhoria contínua dos animais silvestres que estão em Joinville. Encerro assim esse primeiro bloco do Ecologia em Ação, convidando vocês para o bloco seguinte. Até lá! Continuando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, assim passaremos em seguida a mostrar, assim temos esse tapirucu na região do Rio Cachoeira, no Vale do Rio Cachoeira, nas margens do rio, e temos também em outras regiões de Joinville, onde
as condições são favoráveis e existe alimento disponível para essa espécie. Então é um pássaro muito elegante, bonito, preto e bastante frequente hoje em dia. Ele é visto em diversos lugares em Joinville. Outro pássaro muito manso, muito chegado ao ser humano e muito ágil e agressivo quando tem filhotes é o quero-quero, o nosso quero-quero. Ele se alimenta de muitos insetos, ele inclusive está presente à noite nas praças da nossa cidade. Na Praça Getúlio Vargas, eu tenho lá 3 quero-queros, um terno, um trio, né? Um trio, que participam das noitadas da praça. Como não tem ninguém na praça à noite, hoje em dia o povo tem medo de sair para a rua, né, para não ser assaltado. Então tem muito desocupado em Joinville. E o quero-quero, então, fica lá passeando, se alimentando. Inclusive, ele é muito usado em algumas regiões do Brasil, quando amansado, quando pego em filhote, para cuidar como se fosse um cachorro. Ele faz qualquer movimentação no teu quintal, no teu terreno, ele dá o alerta de que tem alguma coisa se movimentando ali e começa a chamar, a gritar, chamando assim a atenção das pessoas que o contrataram para fazer essa vigilância, essa vigília. O quero-quero, vocês viram que é um pássaro muito bacana, só que quando ele tem filhote ele vem para cima e faz aquele barulho característico daquela bicada que ele quer dar quando ele vem. E agora vamos falar um pouquinho sobre os pássaros menores. Esses pássaros menores, eles realmente são a alegria da gente. Só que você tem 2 tipos de pássaros. O que comem sementes, quirera, alpiste, arroz picado, arroz quebrado e outras sementes, né, que são dadas para os pássaros, engaiolados muitas vezes, e você tem que alimentá-los e aos poucos eles vão chegando no teu quintal. Aí você tem que cuidar com os gatos. O cachorro é mais lerdo, mas o gato, se você acostumar um gato a se alimentar de pássaros, esse gato vai criar muito problema para você. Aí você suspende a alimentação dos pássaros para o gato perder aquele costume, para que eles não venham mais no teu quintal. Mas tem uma outra espécie de pássaros, são os pássaros que se alimentam de frutas. Esses pássaros gostam de banana, gostam do mamão principalmente. Não comem manga e não comem outras frutas. Não comem abacaxi, mas comem laranja. Se corta a laranja no meio, enfatia a laranja, coloca ela na horizontal e os pássaros vêm. Vem o sanhaçu, vem a saíra, 7 cores, vem o tié, a fêmea do tié é marrom, o macho é preto, vem o bonito lindo. É uma festa. Então os pássaros pequenos realmente eles brincam ao teu redor, eles são muito mansos também. E tem aqueles pássaros que você coloca água com açúcar, que não é recomendável, e para chamar os beija-flores, os colibris. Isso é uma técnica, isso é uma prática desaconselhável. Beija-flor, quando toma água, choca a água açucarada, azeda, ele mata os filhotes e também pode morrer. Ele fica doente. Fungos aderem onde eles colocam o bico, no furo onde colocam o bico. Então, não aconselho, acho de má vontade, de mau gosto, colocar bebedouro para passarinho. Então vem aqueles cambacica, vem o cebinho e vem o beija-flor. São os que concorrem para se alimentarem dessas águas açucaradas. Não aconselho, não recomendo e é mau gosto. Então assim nós mostramos para vocês algumas espécies nativas, mostramos os alivinos de batráquios, da rã-martelo, das pererecas,
Mostramos para vocês aí os jacus, os araquãs, os quero-queros. Desejo assim um bom final de semana para vocês e até a próxima semana com Ecologia em Ação. Até lá!